Os demônios não paravam de pé diante de Jesus. Os milagres aconteciam, porque ele passou pelos 3 níveis: o Espírito Santo com, o Espírito Santo em e o Espírito Santo sobre nós. Os discípulos que receberam o Espírito Santo pelo sopro da boca de Jesus, agora receberam uma ordem, lá em Lucas capítulo 24, verso 49: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E esses discípulos subiram para Jerusalém, e quando chegaram no solapé da montanha próxima a Jerusalém, tiveram um último encontro com Jesus. E Jesus olhou para eles e disse: e há de ser que virá do alto um poder que vai envolver vocês com tanta glória, que vocês vão se tornar testemunhas da minha história em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. A pergunta que eu faço: quando Jesus, em João 20, 22, chamou os 11 e fez assim, e disse: recebei o Espírito Santo, eles receberam sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas nesse dia eles não falaram em línguas, não curaram os enfermos. Eles receberam o Espírito Santo aqui, porque Jesus soprou perto da narina deles. Eles respiraram o Espírito Santo. O Espírito Santo entrou dentro deles. O Espírito Santo até aquele momento estava com eles. Agora, com Jesus tendo soprado sobre eles o Espírito Santo entrou dentro deles. E agora que eles já estão cheios do Espírito Santo, o Senhor dá a eles mais uma palavra. Não é suficiente, Ismael. É como Jesus está dizendo: vocês já tiveram ele do lado de vocês, ele já está dentro de vocês, e agora eu quero que vocês fiquem em Jerusalém. Por quê? Porque do alto vocês vão ser revestidos de... E quem desceu sobre eles em Atos dos Apóstolos 2? Vamos lembrar o texto? E estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quem desceu sobre eles? Não ouvi. Então quer dizer que existem pelo menos 3 formas, 3 níveis de relacionamento com o Espírito Santo. Um é quando ele está conosco, um é quando ele está em nós, e outra é quando ele está sobre nós. Vamos lá? Com, em, sobre. Consegue me acompanhar? Com, em, sobre. Todo mundo fazendo? Com. Pergunte para o seu irmão: em que nível você está? Tem uns aí me olhando com uma cara feia, parecendo que foram batizados com pote de vinagre. Achou que eu não ia falar, né? Esses eu sei em que nível deles estão. Estão aí desde que o culto começou, com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Estão num culto pentecostal, mas não sentem nada. Estão com o olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. O seu nível com o Espírito Santo está lá embaixo. Mas tem uns aqui que, se eu der corda, eles vão para o céu antes da gente, sendo arrebatados, porque eles têm o Espírito Santo sobre eles. Olha o que eu aprendo. Quando o Espírito Santo está conosco, ele nos convence. Quando ele está em nós, ele nos guia. E quando ele está sobre nós, ele nos usa. Quando ele está conosco, ele nos convence. Jesus está nas águas. Vamos usar o exemplo do Filho de Deus. A Bíblia diz em Lucas que Jesus desceu às águas para ser batizado. E quando ele foi batizado, o sinônimo do arrependimento pleno do homem, ao sair das águas, o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de uma pomba. O Espírito veio com ele, ou seja, nesse momento de convencimento. Saindo dali, a Bíblia diz:
E Jesus, agora cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Está entendendo? Uma coisa é o Espírito Santo estar com, outra coisa é ele estar em você. E agora ele vai para o deserto. E depois que ele sai do deserto, tendo vencido o diabo, as enfermidades não paravam de pé diante de Jesus. Os demônios não paravam de pé diante de Jesus. Os milagres aconteciam, porque ele passou pelos 3 níveis: o Espírito Santo com, o Espírito Santo em e o Espírito Santo sobre nós. O que está faltando para nós nesses últimos dias? É até louco o que eu vou falar aqui, mas há um conflito de 2 textos da Bíblia que eu queria a ajuda aqui dos universitários. Em Joel capítulo 2, 28, no texto áureo dos pentecostais, lá está escrito assim: e há de ser que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. O meu Espírito. Em Atos 2:17, quando Pedro vai recitar o texto, ele muda a preposição. Ele diz: e há de ser que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito.